Bom, nós começamos o nosso programa de hoje falando um pouquinho mais a respeito de doenças genéticas e doenças hereditárias. O Dr. Adilson Fácio esclarece um pouco mais, respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. No nosso quadro de hoje, eu terei o prazer de responder algumas perguntas dos nossos telespectadores sobre as doenças genéticas e hereditárias, que foi o tema das nossas últimas semanas. A depressão pode ser uma doença genética ou hereditária? A depressão, ela é uma doença que ela incide muitas vezes em várias pessoas de uma mesma família. Geralmente pessoas que tenham parentes, assim, os pais, ou os avós, ou tios, que têm uma depressão maior, aquela depressão que a gente sabe que tem um componente orgânico importante, eles têm uma tendência maior também de desenvolver a doença. Portanto, ela é classificada como uma doença que tem um componente hereditário, sim. Existe a possibilidade de curar os genes defeituosos? Nos quadros anteriores eu falei muito a respeito dos defeitos dos nossos genes que levam então ao desenvolvimento dessas doenças. Então esse quadro que você me pergunta seria o cenário ideal, se nós tivéssemos alguma maneira ou alguma técnica para corrigir esses genes. Infelizmente isso ainda não tem uma aplicação clínica assim disseminada, ou seja, não pode ser considerado ainda um tratamento. O que tem é uma pesquisa muito forte, e muitos centros do mundo está se pesquisando uma maneira de, se não consertar, mas pelo menos bloquear esses genes que causam algumas doenças. Mas isso ainda está em fase de pesquisa e a gente não pode considerar isso como um tratamento disponível para as doenças genéticas. Como fico sabendo se a doença é genética ou hereditária? As doenças genéticas, elas podem ser diagnosticadas muitas vezes fazendo-se um teste no laboratório, pesquisando se a sequência dos nossos genes elas está corretamente configurada. Isso é através de uma técnica chamada sequenciamento genético ou uma outra técnica que é um pouco mais simplificada chamada PCR. Através desses dois exames, a gente pode identificar os defeitos genéticos que podem ocorrer em nossos genes. Isso faz o diagnóstico e pode, inclusive, nos orientar a algum tratamento específico para essas condições. Agora, as doenças hereditárias, além de pesquisar o defeito genético em si, é preciso fazer o heredograma, ou seja, a árvore genealógica das pessoas acometidas, que eu expliquei nos programas anteriores, dizendo que precisa-se pesquisar toda a família da pessoa acometida para ver se existe uma incidência múltipla, ou seja, se outras pessoas da mesma família apresentaram esse diagnóstico ou essa doença. Então essa seria uma maneira de ver o caráter de hereditariedade de certas doenças que acometem os seres humanos. Como todos sabem, nós estamos no mês de agosto e no dia 29 de agosto nós comemoramos o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Então nos nossos próximos programas eu vou abordar esse tema que é extremamente importante e no qual nós poderemos discutir um pouquinho de como combater esse vício que tanto mal causa à saúde humana. Tenham todos uma boa semana e até o nosso próximo quadro.